Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o tempo em que eu representei o GIDJ junto com a equipe, com o grupo e com as pessoas que participaram, né? A minha formação acadêmica, eu fiz biblioteconomia na Unirio. Eu ingressei na Unirio em 90 e 91, segundo semestre. E a minha história foi engraçada no ingresso do curso, porque eu não sabia ao certo o que era a biblioteconomia. Eu tinha 3 opções de vestibular, que era museologia, arquivologia e biblioteconomia. E o que acontece? Museologia, eu tinha um leve conhecimento, mas não me interessei. Arquivologia eu sabia que era para trabalhar com arquivos, mas não tinha tanto conhecimento e no final das contas eu me interessei mais pela biblioteconomia por justamente não saber o que era e acabei me apaixonando e acabei concluindo esse curso e foi muito gratificante para mim, né? Eu me formei pela Unirio. Depois comecei a trabalhei em vários lugares, tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de restauração da Biblioteca Nacional, eu trabalhei na área de saúde, trabalhei na área de educação, até que finalmente eu fui parar na área acadêmica, fui trabalhar numa universidade. Trabalhei primeiro na Universidade da Estácio, saí da Estácio e ingressei imediatamente na universidade, que infelizmente hoje não existe mais, né? Ela se extinguiu, mas foi um lugar que eu te digo que eu aprendi muito, foi um grande aprendizado. Durante esse período que eu estive na universidade, eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz uma pós em gestão da informação e inteligência competitiva, que eu não concluí, porque quando chegou na metade, não por nenhum outro problema a não ser identificação. Eu comecei o curso, era um curso ministrado, o diretor do curso, se eu não me engano, era Cláudio Starek, se eu não me engano, mas eu achei que o curso não atendia as minhas expectativas naquele momento, né? E alguns anos depois eu fiz uma outra pós em docência superior, porque o meu interesse já era dar aula, aproveitar o fato de estar na área acadêmica e tentar com isso dar aula numa instituição de ensino superior. A biblioteconomia jurídica, desde que eu passei a ser profissional, ela sempre esteve ligada à minha ascensão profissional. A minha esposa é advogada, foi professora de direito muitos anos e eu tive a oportunidade de, na prática, até em casa, de desenvolver alguns projetos, algumas pesquisas para ela. Minha esposa, ela dava aula em várias unidades também da universidade e eu sempre tive ligado à área jurídica, eu sempre gostei muito da área jurídica, sempre foi uma área que me atraiu. Tanto é que até voltando, eu esqueci de dizer, tanto é que eu fiz o curso de Direito, né? E na própria universidade onde eu trabalhava. Mas infelizmente não concluí, essa não foi por não querer concluir, essa infelizmente eu não concluí porque a universidade sofreu um problema, ela foi extinta e com a extinção eu precisei, demanda de trabalho, demanda de mercado, enfim, eu não consegui concluir o curso porque ela acabou antes, né? Então, eu também fiz Direito. E aí a área jurídica é apaixonante, né? É uma área que eu sempre gostei muito, sempre gostei de estar perto. Trabalhei em alguns escritórios de advocacia, prestei consultorias em vários escritórios. Teve um escritório que eu trabalhei durante bastante tempo, que foi um escritório criminal aqui no Rio de Janeiro. E me apaixonei pela área jurídica. Eu gosto da documentação jurídica, de estar envolvido com isso. O GIDJ foi um leque que se abriu, tomou uma dimensão no momento em que eu estava numa produção, eu era muito jovem, né? Então eu estava num momento de produção muito grande, querendo conhecimento, e eu tive a sorte de, quando eu trabalhava na universidade, eu tive uma a diretora dos sistemas de biblioteca da universidade, chamada Fátima Raposo.
ela fez parte, ela integrou durante algum tempo e tinha muito conhecimento, já era uma pessoa muito experiente na área, e em um dado momento ela me convidou, me apresentou o GIDJ. Ela me apresentou o GIDJ porque com isso, eu já trabalhava nas bibliotecas de direito da universidade. Então eu era responsável técnico pela biblioteca de direito da Unidade Arquias Cordeiro, que era um prédio que era só direito. Eu tive responsável por outras unidades também que haviam outros cursos, mas o meu direcionamento, ela sempre me colocou de direcionado aos cursos de direito, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma bibliotecária mais antiga do que eu na instituição, chamada Dulce Campos. A Dulce tinha uma experiência formidável em biblioteca jurídica e ela também me ensinou um pouco o que era o GIDJ, começou a me apresentar o GIDJ, peguei muitas informações com ela, era uma pessoa adorável. E com isso eu ingressei, comecei a tomar conhecimento de quem era o GIDJ, quem era o grupo. A Fátima havia sido vice-presidente da Isabel Franca, que foi a gestão anterior a mim. E com isso eu comecei a tomar conhecimento e fui apresentado no GIDJ. Né? Como foi que eu fui parar, como é que fui passar a ser integrante do grupo jurídico? A Fátima havia acabado a gestão e eles estavam nomeando uma nova gestão. Isso eu acredito que em torno de 2006 para 2007. Estava acabando a gestão e eles precisavam de um novo grupo para assumir a gestão e o gerenciamento do grupo jurídico. Com isso, eu fui convidado para vir para o grupo como conselheiro. Claro, o conhecimento que eu tinha era um conhecimento superficial e eu aceitei e fui tomar conhecimento. Então a Fátima me indicou algumas pessoas que provavelmente fariam parte da chapa e aí eu tive a oportunidade, eu fui falar com a Cristina Paiva. Cristina Paiva vinha a ser a futura candidata a presidente do grupo jurídico. Então eu fui conversar com ela, como eu fui conversar com todos, né, que fariam parte da chapa, para tomar conhecimento das pessoas, para a gente poder se integrar melhor e ver o que cada um poderia fazer de melhor para o grupo. Porque até então eu já estava envolvido até porque era o que eu queria, eu gostei do que eu vi, dos projetos anteriores. Porém, o seguinte, quando eu fui conversar com a Cristina me apresentou um problema que haveria com ela, né? E assim, quando eu fui conversar com a Cristina, faltava pouquíssimo tempo para as eleições se concretizarem. E aí a Cristina me chamou e falou: Kleber, o problema é o seguinte, eu viria como presidente do grupo, mas eu estou com um problema aqui. A Cristina, eu acho que eu não comentei, não falei, a Cristina, ela era bibliotecária do Centro Cultural da Justiça Federal. Então foi lá que eu fui encontrá-la e conversando com ela, ela me disse que naquele momento ela não poderia ser a presidente do grupo, porque ela acabara de assumir um compromisso com a instituição e que demandaria muito tempo. E isso causou um rebuliço na chapa e, enfim, aí nós começamos a ver quem vai fazer o quê e a responsabilidade muito grande. Eu nunca tive medo de desafio, sempre gostei muito de desafio. Nesse primeiro momento, eu não me coloquei à disposição para vir como presidente, eu fui sondar mais algumas coisas. E aí eu me lembrei que na chapa havia uma bibliotecária que por um acaso estudou comigo. E era uma pessoa que eu gostava muito, tinha muita estima, tenho, que é a Lúcia Otero. E a Lúcia Otero, ela era bibliotecária no TRT, no Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho. E eu fui em direção à Lúcia Otero. Expliquei para ela o que estava acontecendo, ela já era integrante da chapa, e eu virei para ela e falei: Lúcia, nós estamos com um problema dessa questão da presidência, eu não tenho medo de assumir, eu aceito o desafio, mas eu gostaria que você fosse a minha vice-presidente. Se você for a minha vice-presidente, eu me lanço na chapa como presidente, mas junto com você, para a gente ver o que a gente vai conseguir ver daí. Até então eu não tinha conhecimento nenhum
da questão financeira, em que pé andava, onde era a sede, como é que estava a situação, de nada. E a Lúcia prontamente falou, tá bom, Kleber, então vamos fechar. E aí a Lúcia aceitou, a gente foi integrando mais a equipe, veio a Célia Escobar como a diretora de normas e legislação, a Roberta Reis, a Cristina, que veio como secretária, né? E a gente conseguiu montar toda uma equipe. Teve uma mexida, né? Porque algumas pessoas, às vezes, no meio do caminho, tem que sair para, de repente, desenvolver algum outro projeto e tal. Mas foi uma coisa que mexeu muito comigo, foi muito interessante, entendeu? Desenvolver o trabalho. Não é porque eu estou aqui na frente da Célia, mas a Célia foi uma pessoa especial nesse momento da minha vida, porque foi uma pessoa incrível. Aprendi muito com a Célia, até porque ela já tinha ela vinha trazendo uma bagagem, né, do GIDJ. Ela conhecia, talvez por mais tempo de trabalho, por mais tempo de profissional, ela conhecia uma gama muito grande de profissionais e bons profissionais. Então, a Célia, para mim, foi uma referência que me ajudou muito, entendeu? Nessa fase da construção e do meu ingresso no GIDJ. Nesse momento, o que acontece? Depois que aconteceram as eleições, né, nós conseguimos formalizar uma certa dificuldade. No momento em que eu assumi o grupo jurídico, nós nos deparamos com alguns percalços. Quando eu assumi o grupo jurídico, o GIDJ ele era sediado na Major Daimon, dentro da Associação de Servidores da Justiça Federal. E estava vendo algum burburinho, alguns problemas que nós teríamos que deixar o prédio, tinha alguma coisa que nós precisávamos... enfim, eu assumi numa turbulência. Havia uma suposta dívida do GIDJ, do grupo jurídico, que graças a Deus nós conseguimos, com muito boa fé, muito boa vontade, nós conseguimos contornar essa suposta dívida, nós chamamos o credor, e tentamos negociar, mostramos para ele, aqui viemos, que a nossa tentativa... uma coisa que eu preciso deixar claro, o GIDJ não tinha nada em caixa, não tinha nada em caixa. O GIDJ ele existia como físico, mas assim, nós não tínhamos disponibilidade de nada. Então tudo veio de muita criação, muito trabalho, muita força de vontade, para que a gente desse continuidade aos trabalhos que já vinham sendo executados. Eram muito poucos, né? O GIDJ estava fraco, ele estava enfraquecido. Mas graças a Deus eu tive uma equipe excelente, entendeu? Então, por que eu me recordo disso? Porque esse foi o primeiro ato, foi a primeira coisa que na minha gestão eu consegui, foi a extinção o perdão, podemos dizer assim, o perdão desta suposta dívida, porque eu não tive os documentos bem claros do que era essa dívida, mas enfim, nós conseguimos a extinção disso aí e com a Cristina, a dívida era com a Cristina da MC Business, mas em comum acordo com ela nós chegamos a uma conclusão e nós provamos para ela que era importante a continuidade do grupo, que nós não tínhamos dinheiro em caixa, que nós estávamos passando por dificuldades financeiras e aí ela acatou, ela aceitou e ficou tudo bem. E foi o primeiro grande, podemos dizer assim, feito da nossa gestão, né? E com isso, logo depois, nós recebemos um baque, que foi justamente a martelada final da nossa perda da sede, de onde nós estávamos, né? Nós tínhamos que sair. Na verdade, primeiro nós fomos tomar conhecimento de como é que estava, como era, o que tinha, o que não tinha. Se eu não me engano, a Célia foi comigo nesse lugar, a Roberta Reis, as pessoas que puderam se disponibilizar, e nós chegamos numa sala na associação. A sala estava um caos, muita poeira, estava fechada há muito tempo. Foco de cupim, e a alegação para que nós saíssemos da associação foi de que a associação entraria numa obra muito grande e tal, e que não poderíamos permanecer, enfim, e aí ficamos um grande dilema, o que vamos fazer? Com alguns livros, com data show, documentos, vários documentos, e estava tudo muito fora do lugar.
nós não tínhamos tempo hábil porque todo mundo trabalhando, cada um nas suas respectivos trabalhos, e nós não tínhamos tempo hábil para poder selecionar, organizar aquela documentação para poder tirar de lá e ver o que ia fazer. Então, no primeiro momento, o que nós fizemos? Pegamos esse material, dividimos. Eu consegui um espaço dentro da própria universidade, se eu não estou enganado, dentro da unidade Carioca, Metrô Carioca, que era uma unidade que tinha ali próximo ao centro da cidade. Então nós conseguimos uma sala, um porão, eu não me lembro ao certo aonde era, mas eu sei que através da Fátima Raposo, que era a minha diretora dos sistemas, eu falei, olha, eu preciso de um espaço para guardar parte do material do GDJ, e esse material foi guardado, ficou um tempo e uma outra parte foi para a casa da Célia Escobar. A Célia morava numa casa que ela disponibilizou um espaço na casa dela para guardar as coisas que provavelmente nós usaríamos mais, como livros, porque as nossas intenções com alguns livros eram importantes para a área, livros difíceis de serem encontrados, de edições limitadas e tal. Então, o nosso primeiro momento, a Célia, inclusive quando a gente conseguiu fazer essa pré-seleção, poxa, a gente pode fazer uma feira com esses livros para a gente ver se consegue angariar alguma coisa para o GIDJ, para a gente dar continuidade, para a gente começar a angariar alguma coisa financeiramente, para a gente poder fazer e botar a mão nos projetos, entendeu? E isso foi muito legal. Isso levou um tempo, entendeu? Até que nós conseguimos, cada um dentro da sua respectiva área, começar a implementar projetos que a gente precisava para o GIDJ voltar a ser reconhecido, os jovens alunos de biblioteconomia passarem a tomar conhecimento, entendeu? Então aí foi uma alavancada no GIDJ. Naquela circunstância, eu acho que só tem uma palavra para definir isso. Não tem muito mais do que isso. Amor. Porque foi tudo no amor. As pessoas se disponibilizando, se locomovendo, indo para cá, para lá, batendo aqui, batendo ali, correndo atrás, tentando, pô, vem cá, você não quer ajudar a gente, entendeu? Pô, enfim, é amor, cara, é amor. Eu acho que é a palavra que mais define, porque dinheiro não tinha perspectiva. Naquele momento, não tinha perspectiva de dinheiro, entendeu? Algumas vezes, posso dizer, até está aqui a Célia, que vai concordar com. Algumas vezes nós tivemos que meter a mão, até para poder ajudar, de repente, às vezes, deslocar alguém que precisava vir para falar num seminário, numa palestra, alguma coisa assim. Então nós tínhamos que tirar do nosso, entendeu? Então, assim, como definir virtude? Era a vontade de fazer com que ele viesse Cara, o GIDJ tá aí. Peguei assim, vim para ser conselheiro, fui presidente, eu acho que foi uma honra ser presidente. Não posso dizer que foi uma escolha, mas foi assim, até chulo dizer isso, né? Eu caí de paraquedas, mas eu vou dizer para você que meu paraquedas abriu e eu fiquei muito, muito emocionado em fazer parte na minha história, na minha trajetória, ter feito parte do GIDJ. Todos nós trabalhamos ali no amor, com muita dedicação, muita paixão, né? Muita paixão. E principalmente nós que éramos jovens do grupo, assim, né? Estimulado, com vontade de buscar o crescimento do grupo e tornar conhecido, porque, olha, eu me lembro que, certa ocasião, eu tive 2 vezes na faculdade em que eu estudei, né? Que não no Rio, aproveitando algum momento em que se reuniriam alunos, não sei se foi em congresso, eu não me lembro ao certo o que pelo tempo, e que quando eu tive a oportunidade de falar, eu fui lá para falar do grupo. Olha, gente, vocês sabem o que é documentação? Para alunos, eu fui falar para alunos da Unirio, falar, olha, vocês sabem o que é documentação jurídica? Isso lá na frente para vocês pode ser muito importante. Então existe um grupo, o GIDJ, eu me lembro de ter feito 2 vezes isso aí, entendeu? Pedi a diretora do curso, enfim, a coordenadora, que como eu era ex-aluno, então eu tive essa oportunidade. Eu tinha uma boa entrada na Unirio, e aí eu consegui umas 2 vezes, se eu não me engano, ir lá e falar com esses alunos, né? E aí, muitas perguntas, mas como é que funciona isso? O que é documentação jurídica? Então você dá uma noção para essas pessoas, né? Então isso vai divulgando e vai ampliando, né, o conhecimento dessas pessoas que estão se formando. Tanto é que eu sei que houveram alunos, em conclusão de curso, que tendenciaram para
essa área, para a área jurídica, inclusive já com a perspectiva de fazer concurso para a área jurídica, né? Vocês, se eu não me engano, na ocasião em que eu era presidente, a Kelly, vocês acho que eram recentemente formados e prestaram concurso aqui para a Procuradoria e foram bem sucedidos. Então, quer dizer, vocês já vieram provavelmente com uma, eu não sei a história de vocês, mas assim, provavelmente vocês já vieram com uma ideia e uma intenção de trabalhar na área jurídica, entendeu? Então, isso para mim é uma glória, é uma satisfação, entendeu? Porque eu sei que eu plantei a sementinha lá e essa sementinha cresceu e germinou, né? Cresceu e germinou. E voltando ao grupo, nós conseguimos, depois de algum tempo, depois de ter passado de quebrar essas pedras, todo esse sacrifício, nós conseguimos começar primeiro espaço. Isso foi uma oportunidade muito legal que a diretora do sistema de biblioteca lá conseguiu, que foi ceder algumas salas para a gente fazer cursos. Nós conseguimos salas da própria instituição de ensino no centro da cidade, em pontos estratégicos, para a gente desenvolver alguns cursos. Nós tivemos alguns cursos, né? E nós fizemos noções de direito para bibliotecário, ministrado pela professora doutora Cristiana Carneiro, né, que vem a ser minha esposa, que foi uma grande colaboradora, né, Célia? Tivemos um curso de empreendedorismo para bibliotecário, que foi o professor, eu vou pedir desculpa que eu não me lembro o nome dele, professor do Rio Grande do Sul. Foi muito legal, inclusive eu tive a oportunidade, eu fiz esse curso e foi um curso muito interessante, né? Ele foi organizado, quem fez toda essa ponte, todo esse contato foi a Roberta Reis. Foi a Roberta, que era a nossa diretora de eventos, né? A Roberta também foi muito importante na participação do grupo, sempre muito ativa, sempre procurando ideias mirabolantes, muito legal, uma pessoa proativa, muito boa. E introdução à documentação jurídica, que nós tivemos a honra de ser ministrado pela Célia Escobar, não sei se você sabe quem é, mas a dona Célia Escobar, bibliotecária Célia Escobar, fez um curso de excelência. E a partir daí, a partir desses cursos, quer dizer, a gente começou a movimentar pequenos valores, mas assim, que acabou nos dando um plus, nos deu um fôlego para que nós pudéssemos começar a desenvolver algumas atividades. Dentre elas, nós retomamos o projeto do Guia de Bibliotecas Jurídicas. Ali foi entendeu? Isso já estava praticamente parado, mas ali surgiu a ideia. Eu não consegui concluir isso na minha gestão, mas graças a Deus a Célia veio logo após e deu continuidade a esse projeto, que era um projeto interessantíssimo, entendeu? E valioso, eu acho que é muito importante, porque para o pessoal da área esse catálogo é muito importante, fundamental. Entendeu? Para quem quer desenvolver pesquisa, para quem é associado, porque acabou havendo uma união, né, de muitas bibliotecas jurídicas e isso foi basicamente o que nós conseguimos desenvolver até a ideia do seminário, que foi o grande boom, né? Que foi no finalzinho já da minha gestão. Algum tempo depois, a universidade precisou também tirar a documentação lá da unidade metrô Carioca, porque ela estava em expansão e também ia entrar em obra. E nesse momento foi numa fase que eu estava de licença médica e, na verdade, quem tomou basicamente a frente, a Célia, junto com a Fátima Raposo, em contato com a Fátima Raposo, ela entrou em contato com a Fátima e foi necessário tirar essa documentação lá da metrô Carioca. E aí eu acho que acabou indo para o restante que sobrou, foi para a garagem da casa da Célia, porque era muita coisa. E eu estava afastado nesse momento, eu estava com problema de saúde, estava licenciado tanto na universidade como tive que me afastar um pouquinho do GIDJ. E a Célia assumiu tudo isso para ela, entendeu? Aí logo depois eu retornei, já no final, e a gente deu andamento a esse seminário, que foi muito legal. Esse seminário foi o que deu uma alavancada definitiva, e aí eu acho que
a Célia, que veio depois, e isso aí acabou estimulando uma série de outros eventos, né, que foram mais na gestão dela. Mas o seminário foi excelente. Pode parecer clichê, mas eu diria Célia Escobar. Eu diria Célia Escobar. Na minha gestão, eu sei que eu fui presidente do grupo, mas assim, como eu disse lá no início, né, a Célia foi uma pessoa que estava no meu caminho, cara, e ela tinha que estar, porque era ela que me trazia a luz, me trazia ideias, e ela fala, Cleber, o que você acha de... Pô, Célia, isso é maravilhoso, não sei o quê. Então, assim, eu posso dizer, hoje eu digo que, no meu ponto de vista, o meu destaque hoje é Célia Escobar. A minha referência é Célia Escobar enquanto presidente do grupo. O país, ele passa por várias fases, né, em momentos diferentes, por pessoas diferentes, mas assim, parece que a história ainda se concretiza da mesma forma. Nós vivemos uma grande crise educacional no nosso país. Infelizmente, nós temos tudo que é voltado para a área de educação, aparentemente, ela passa a ser secundária, né, mediante tantas outras coisas. Isso é um problema nacional. E quem é bibliotecário hoje, ele não é só bibliotecário. Ele tem paixão, ele tem amor pela profissão, tem vontade de contribuir para a educação. Entendeu? E quando a gente fala do grupo jurídico, do GIDJ, que na verdade está intrínseco dentro desta área maior, que é a questão da educação, do educador, do orientador, quando a gente fala do grupo, que na verdade passa a ser um subitem dessa área maior, você veja a dificuldade de ser educador. E o grupo que faz parte de uma sub-área dessa educação, se manter, isso é genial. É genial. Por quê? Não tem grana, não existe nenhum tipo de incentivo do governo, todas as dificuldades possíveis e imaginárias se tem, e o grupo está aí. E o que me deixa muito feliz que ele hoje está numa situação muito melhor do que quando eu estava lá. Então, na minha concepção, deu certo. Ele está dando certo. E ele vai continuar a dar. Por quê? As pessoas que estão envolvidas no grupo jurídico hoje são o futuro. Entendeu? E eu acho que hoje, eles têm, com todos esses problemas, eles têm um estímulo, têm uma vontade até maior do que a nossa. Porque lá atrás, nós tínhamos só o amor e a tentativa de construir alguma coisa. Então hoje é o amor, é a perseverança, é a insistência, é a tentativa, entendeu? Para fazer dar certo. É mais do que nós tínhamos lá, que já não era pouca coisa, era mais a vontade do que, entendeu? Então vocês hoje, posso dizer vocês jovens, né, bibliotecários, estão fazendo um trabalho fabuloso, porque com toda essa dificuldade, é muito difícil, muito difícil. Olha, eu vou dizer o seguinte, primeiro, a área jurídica, ela é apaixonante, ela é formidável. Na verdade, você ter o princípio básico do conhecimento dos seus deveres, dos seus direitos. E eu acho que nessa área, o Brasil hoje está sofrendo uma transformação, né? Hoje se fala muito em corrupção, hoje se fala muito em questões políticas, que não é o caso, eu não quero discutir isso aqui, mas essa transformação, ela é muito importante. E para quem quer ingressar na área jurídica, a necessidade da organização dessa informação, eu não falo só como documento físico, só como material jurídico, mas eu digo assim, eu falo de direitos e deveres e obrigações, porque eu acho que isso influi direto na nossa educação. Como a Célia comentou e eu prestei atenção e eu concordo com ela, é que a integração desses trabalhos é muito importante. Então a replicação do mesmo trabalho, isso ocasiona perda de tempo, eu acho que a desqualificação do trabalho de um outro colega, de um outro profissional. Então quando você tem um grupo e pessoas que
tem uma forma, apesar de pensarem diferente, mas tem o mesmo objetivo. Eu acho que isso acelera o processo e nós vivemos hoje, eu queria falar um pouquinho também da tecnologia, nós vivemos hoje na era da loucura. Eu digo loucura porque é o seguinte, a criança hoje já nasce sabendo mexer no celular, enfim, a gente sabe de tudo isso, e a tecnologia, ela é absurdamente volátil, entendeu? Eu tive a oportunidade de ministrar um curso breve na universidade que chamava-se Veracidade de Informação na Internet. A veracidade da informação hoje no meio tecnológico, ela hoje é uma verdade que amanhã já não é mais, entendeu? E aí a gente entra no método de falar de fonte primária, fonte secundária, enfim, essas coisas todas. Então, com isso, o profissional da área jurídica, se ele tiver uma cadência, isso desenvolve muito rápido, porque a tecnologia colabora, a tecnologia ajuda. Entendeu? Então, para quem pretende vir e ser da área jurídica, olha, é muita luta, mas é gratificante. Muito gratificante.